O que a gente traz também de questão interessante que acontece agora no Congresso, né, em que inclusive eu vou passar para o próximo tema falando um pouco do encontro que o presidente da República deve ter com os presidentes de ambas as casas, do Senado e da Câmara, tem a ver com essa contaminação que vai tomando conta das bancadas. Por quê? Como o governo tem uma base sua mesmo, menor, e conta muito com o Centrão, que engloba vários partidos, quando há um descontentamento, como aconteceu com o Arthur Lira, naturalmente o restante da bancada vai sendo contaminada também, ou contaminado, né? O restante vai sendo contaminado por essa insatisfação que atingiu ali o presidente da casa. E aí as cobranças começam a acontecer e cobranças assim só são resolvidas quando o dinheiro é liberado. Num ano como esse, em que há aí agora uma dependência de assinatura do ministro da Articulação, que é Alexandre Padilha, para poder liberar esse dinheiro e num prazo mais curto, porque a gente está falando de um ano eleitoral em que daqui a pouco todo mundo vai correr para suas bases para fazer aí a sua busca pelas lideranças municipais, tudo isso torna o ambiente muito mais sensível e mais tenso também. Vocês acham que essa reunião que o presidente da República pretende ter com as lideranças de ambas as casas pode diminuir um pouco essa fervura, hein, Fábio Piperno? Desde o começo do governo, eu venho repetindo aqui que eu acho que o melhor articulador político que o governo tem é o próprio presidente. Eu vou concordar com uma parte do que o Dávila disse, que é o fato do governo não ter lideranças fortes no Congresso. Não tem. Não tem, por exemplo, alguém do tamanho do que foi no passado, o Genuíno, o Dirceu, aquelas figuras que foram caindo com o tempo, né? Então, enfim, hoje não tem. Eu diria para você que hoje são deputados e até mesmo, tirando o Jacques Wagner, talvez, que está lá no Senado, mas, por exemplo, na Câmara, não tem deputados que sejam grandes lideranças. A Gleisi, talvez, mas ainda assim é muito pouco. Para um governo, repito sempre isso, que elegeu, enfim, que tem um presidente que lidera um partido que elegeu apenas 13,5% da Câmara. Isso é um caso bastante incomum em regimes presidencialistas. Aqui no Brasil, no passado, também não foi assim. Então, é mais complicado. Eu acho até que, veja, foi um governo que até por conta disso assume e monta um ministério grande aí, com 37, depois mais 38 integrantes. Mas mesmo com 38 integrantes, aí tem um outro dado curioso. Foi um governo que fez poucas trocas desse ministério. Porque ministro aqui no Brasil, tradicionalmente, também caía toda hora, em vários governos, pelas mais diferentes razões. E a gente, inclusive, né, aguarda uma reforma ministerial. A gente vem repetindo isso há muito tempo. Vai sair, e não sai. Liberou, sim, muito dinheiro para emendas, de uma forma que, inclusive, claramente pagou pela aprovação de alguns projetos, até como consequência dessa desproporção no parlamento, mas também ele é muito criticado por reter boa parte do dinheiro negociado, prometido, enfim. Não solta também, enfim, a granel esse dinheiro. E os parlamentares estão muito preocupados com o calendário. Faltam só, mais ou menos, arredondando, 70 dias para o fim do período de liberação de emendas. É claro que isso também aflige o outro lado. E eu duvido que essa questão do calendário não vá fazer parte dessa conversa entre o presidente e os líderes da Câmara e Senado. É óbvio que eles vão lá também falar, bom, vamos agilizar, presidente. O presidente, então, temos também uma reforma tributária pela frente. Vamos votar? Dá para apagar esse incêndio, Segré? Eu acho que não somente não dá para apagar esse incêndio, sino que pode ser utilizar a gasolina como se fosse água. Nessa reunião, a minha dúvida é a seguinte: vai estar Alexandre Padilha nessa reunião? Porque, teoricamente, é o ministro que deveria estar nessa reunião para organizar as perezas, diminuir as perezas, mas quando você não tem dinheiro, você não tem cargos e do outro lado tem urgências, o que poderia ser? Qual poderia ser a moeda de troca? A cabeça de alguém. E essa cabeça sempre aparece, para o Lira pelo menos, Alexandre Padilha. Então, a situação é complexa para o governo, muito bem mencionado pelo Dávila, não tem uma liderança boa. E aí, tomando o que o Piperno mencionou,
Genuíno, Dirceu, por que o governo não chama eles para voltar aí? Porque sabe que isso seria queimar uma imagem pior ainda. Eles não foram caindo, segundo a justiça, eles foram se corrompendo. Tem sentenças. A população enxerga isso como uma lembrança de um caso de corrupção lá no passado. Então, imagina o caso do Mensalão com o Genuíno, o caso do Petrolão, Dirceu com o Mensalão também. Então, essas situações complicam muito a situação do presidente no momento que precisa ter articulação. E lembrando, do outro lado, que é a oposição, continua fazendo eventos e levando muita gente para a rua, o que isso pode ser traduzido com votos. Então, a situação econômica e eleitoral do governo está muito debilitada. Como a situação econômica está muito debilitada? Lógico que está. Quando você tem, 7 meses, desde que o arcabouço foi apresentado até hoje, 7 meses é um tempo muito comprido como para já alterar o que foi prometido 7 meses atrás? Porque lembrando que 7 meses atrás, Piperno, o governo prometeu que teríamos equilíbrio fiscal nesse ano, 0,5% de superávit no ano que vem e 1% em 2026. 7 meses depois falou, não vai dar. Eu acho que não vai ser possível. Isso é um problema. Piperno, por que você acha que o secretário está exagerando na análise da economia? É verdade, deveria ter se esforçado mais para cumprir isso, enfim. Eu fui contra essa mudança. Ok, mas pera lá, dizer que ele também é muito pressionado pela economia, aí, veja, é uma economia que está ainda com bons indicadores, é uma economia que cresce, inflação contida. Então, ainda na economia não há pânico, há mais a questão política do que na Se você vê a foto, concordo contigo. Quando você vê o filme, o final, sabe aquelas nuvens no horizonte? Começam a aparecer. Não vou antecipar o fim do filme, porque não chegamos lá, né? A gente já sabe, mas... mas é um exercício premonitório que às vezes a gente erra. Você consegue prever esse filme, Gani? Ah, com certeza. Isso aí pode gravar, vou botar dinheiro. Opa, pode gravar. Tá bom. Pode. Opa! Um indicador mais complexo. Não, mas nem precisa mandar gravar, porque já está gravado. Depois fica disponível na nossa programação. Por aí. Não tem como mais você voltar. Porque olha só. Lá na frente, a política você será cobrado ou louvado. Ou louvado, Mas vamos lá, se estiver errado não tem problema, vou pedir desculpa. Agora, olha só, Evandro, a política do governo é a política desenvolvimentista, que a gente já viu no passado e não deu certo, seu Fábio Piperno. Eu sei que você está fazendo uns barulhos aí, mas não deu certo esse que você faz, mas não deu certo. Por que não deu certo? É o Estado como indutor do crescimento econômico, como organizador da economia, crédito subsidiado, aumento do gasto público. Numa situação fiscal lá atrás, Piperno, que era melhor do que a gente tem hoje. Então, o cenário no futuro é ruim. E sabe qual é a prova que é ruim, Evandro? O melhor antecipador de futuro que a gente tem é o índice da Bolsa. Porque a Bolsa reflete as expectativas do futuro. Se a gente pegar a Bolsa desde janeiro de 2020 até agora, andou de lado praticamente, 7% ao período. Ao período, tá ali nos 125 mil pontos, enquanto a Bolsa Americana 62%. Por que essa Bolsa não sobe e não decola? Porque o futuro do Brasil não é promissor. Os investidores estão falando, eu tô com medo, eu não vou investir, eu não tô apostando no Brasil, eu não tô comprando o Brasil, seu Fábio Piperno. O que foi, Piperno? O que você quer argumentar aí, que você estava soltando seus sons característicos de crítica? Só uma coisa em relação à Bolsa, e é claro que essa também é uma visão, é uma visão de prancheta, que só isso explica tudo. E não é só isso, né? As coisas não são bem assim. Mas vamos lá, 20, 21, 22. Não era esse governo. Esse governo tem só 23 e 4 meses de 24. Nós estamos falando em 36 meses anteriores, aí, segundo isso que você citou, esse período que você muito bem mensurou, 36 meses contra 16. Mas, Fábio Piperno, o ponto é que hoje essa Bolsa não decola. E não decola porque o investidor não está comprando o Brasil, não está acreditando no Brasil. Se tivesse todo mundo otimista, todo mundo comprando ações. Por quê? Porque a economia vai melhorar, as empresas vão lucrar mais. Mas não! A gente vê o dólar indo para cima, a Bolsa não reagindo, pelo contrário, né? Tem caído. A gente vê os juros futuros subindo. Mas por quê? Porque os investidores estão antecipando um cenário ruim. Aumento do gasto público, medidas só focadas na arrecadação, crédito subsidiado, interferência na Petrobras e assim vai. Ainda bem que os nossos gurus de mercado erram muito, senão os países de fato já teriam afundado. Agora, amarrando com a discussão que a gente está fazendo, Dávila, uma conversa, uma articulação do presidente da República com as lideranças do Senado e da Câmara pode
mudar esse caminho que gera essa consequência que foi trazida aqui pelo Gani, do afastamento da confiança dos investidores hoje no Brasil. E agora, 4h32 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Dávila. Olha como é complicado isso, Evandro, porque, por exemplo, o presidente pode chamar lá os líderes da Câmara e do Senado, ter uma boa conversa, como sempre vai ter, porque ele é um grande sedutor, tal. Só que acabou aquela conversa, volta para o dia a dia. E o dia a dia tem que ser tocado pelas lideranças do governo. Quando tem liderança medíocre, o dia a dia acaba não trazendo os resultados. E o governo corre um enorme risco nesses próximos 70, 80 dias que nós temos de Congresso Nacional aí, porque depois acaba, porque todo mundo vai entrar nas... Tem o recesso também, né? Tem os recessos, né? A partir de julho. Então, julho. Aliás, não é nem julho, é um pouco antes da festa de São João que eu falo, né? No fim de junho. Não, é verdade. Festa de São João, assim... Ela marca a revoada dos parlamentares. Total, porque toda a bancada do Nordeste vai embora e... Tem uma cidade que já lançou agora, nesse final de semana, o início da sua festa de São João. Olha lá. Uma cidade grande. Vai pular fogueira, Piperno? Não é muito meu perfil. Tem a nossa fogueira aqui já para você pular, né? Fala, olha o que causa a desarticulação política. Porque pode chegar na festa de São João e o governo ter dois enormes pepinos. A não aprovação da reforma, da regulamentação da reforma tributária e a aprovação do quinquênio. Isso é uma bomba fiscal que vai atingir justamente isso que o Gani falou. Vai piorar demais a perspectiva do Brasil, que aí o FMI já está colocando aí em torno de 86% a relação dívida-PIB, o que já é um absurdo. É a maior relação dívida-PIB dos países emergentes. Então, assim, se acaba o governo, nesse primeiro tempo do jogo aí, com uma bomba dessa... Qual é a situação do Brasil, a perspectiva do Brasil para o resto do ano? É terrível. É terrível. Então, essa desarticulação política pode deixar uma bomba gigantesca no colo do governo no fim desse primeiro semestre. E isso sim contamina a visão do mercado. O mercado fala, bom, o Brasil realmente está andando ladeira, está correndo ladeira abaixo. E isso é muito preocupante para um país que precisa desesperadamente atrair investimento privado para áreas vitais, como saneamento, energia e infraestrutura em geral.